Isaías 41, versículo 6, e diz o seguinte: um a outro ajudou, e ao seu irmão disse: esforça-te. Amém? Na outra versão que eu tenho aqui, a NVI, ele fala o seguinte, ó: cada um encoraja o seu amigo, dizendo: seja forte. Nós precisamos carregar isso em nós. O irmão está do lado, meu irmão, seja forte. Nós vamos passar por muitas coisas ao longo do caminho. E no meio do caminho a gente pode dar uma tropeçada, no meio do caminho a gente pode esmorecer, enfraquecer, mas que se do meu lado eu tiver irmão para dizer: ei, William, seja forte. Aquela palavra que ele libera sobre a minha vida me encoraja a dar mais um passo. Não é porque ele tem algo sobre ele, porque ele é muito poderoso, não. É porque cada palavra liberada sobre as nossas vidas nos impactam de alguma forma. E nós sabemos quem nós somos em Deus. Nós sabemos o que nós carregamos de Deus sobre as nossas vidas. Então, quando nós ouvimos esse: seja forte, fortaleça-te, encoraja-te, vai mais um passo. Não é porque nós podemos fazer, mas é porque o Deus que habita em nós nos impulsiona a ir mais uma vez à frente, a mais um passo, a avançar, a prosseguir, a ir mais longe. Então, que nós possamos ter esse cuidado. Por isso que é importante nós não estarmos sozinhos. Porque se eu cair, eu tenho alguém ao meu lado para estender a mão, me erguer e dizer: seja forte, vamos em frente, vamos avançar, amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Te pedimos nessa hora que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor ministre sobre as nossas vidas e que o Senhor prepare o nosso coração e a nossa mente para que nós recebamos tudo quanto o Senhor tem para ministrar sobre nós nesse tempo, pois entendemos que na unidade o Senhor ordena a bênção sobre nós. Nós entendemos que a unidade do corpo é o que faz ele funcionar na sua totalidade, na sua plenitude, e faz com que as coisas aconteçam da melhor forma em todo o tempo, ó Pai. Então ajuda-nos, ó Deus, e usa-nos como instrumento Teu nessa noite para o louvor da Tua glória, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, nós precisamos entender que para caminhar, nós não podemos caminhar sozinhos. Nós precisamos ter alguém do nosso lado. Nós precisamos estar em unidade. E estar em unidade é muito mais profundo do que estar unido a alguém. Eu vou até pedir aqui, Paulo Henrique, aproveitar que tu vai tirar aí a guitarra, eu vou descer aqui rapidinho. Vamos ver que dá bom. Roberto, aproveitar que tu está em pé, faz um favor, chega aí. Porque há a diferença entre estar em unidade com alguém e estar unido a uma pessoa. Amém? Eu posso... Cadê Paulo Henrique? Ah, tá mexendo aí. Pode estar aqui na frente, eu, Roberto e Paulo Henrique. Se eu disser aqui, vamos chegar até a porta, facilmente, de repente, Paulo Henrique vai por lá, eu vou por aqui, Roberto, de repente, vai pelo outro canto. Porque nós não estamos unidos. Cada um vai seguir o ritmo que acha melhor. De repente eu corro, de repente Paulo Henrique vai devagar, de repente o Roberto para no meio do caminho para falar com a Nayara. Porque nós estamos no mesmo propósito, que é chegar até a porta, mas nós não estamos numa mesma visão, numa mesma missão. Amém? Então, se eu pego aqui Paulo Henrique e Roberto, e agora eu falo assim, não, vamos agora até a porta. Nós estamos unidos. Amém? Só que pode ocorrer, de repente, do Paulo Henrique querer ir por lá e eu e o Roberto ir pelo meio. Ou, de repente, eu puxo para ir para frente, Paulo Henrique e Roberto podem estar parados. De repente, não quero chegar lá agora. Nós estamos unidos, mas não há unidade entre nós. Agora, no momento da unidade, se eu falo, não, vamos até a porta, e eu deixo uma missão clara, uma visão, um objetivo real para alcançarmos o nosso objetivo, que é chegar até a porta, nós estamos em unidade. Nós somos um. Por estar unidos não significa que vocês são um ainda. Vocês estão unidos, estão juntos, mas vocês não são um. E se eu tentar passar aqui no corredor, vai ter problema. Então eu tenho que ter uma orientação, eu tenho que ter
uma forma de chegar ao meu objetivo da melhor forma. Então, se eu tenho unidade com eles, a gente vai ter que entender que vai ter que andar meio de ladinho para chegar até o final. Amém? Então, obrigado. Então, nós precisamos entender que há uma diferença muito grande entre estar unidos e estar em unidade. É o que pode acontecer dentro da igreja. Nós hoje estamos aqui unidos. Mas o que revela a unidade em nós é o propósito pelo qual nós nos reunimos aqui todo domingo, toda terça, no encontro de mulheres, no encontro de casais. E isso, o nosso propósito vai definir se nós estamos em unidade. Não importa se tem 40, 50 pessoas, 100 pessoas. Se elas não têm o mesmo propósito, a mesma visão, o mesmo objetivo, elas não estão em unidade. E nós podemos ver isso ao longo de toda a palavra. Ao longo da palavra, nós temos diversos relatos de orientações do próprio Deus para nós, nos indicando e nos orientando a servirmos uns aos outros, a orarmos uns pelos outros, a amarmos uns aos outros. E eu gostaria de pontuar isso aqui com vocês, amém? Quem gosta de anotar aí, anota, que não vai dar para ler todos os versículos, mas eu botei aqui até no celular para ficar mais fácil. E ele vai declarar aquilo que nós precisamos fazer em unidade, ou seja, uns aos outros. E ele vem declarando, amar uns aos outros. Lá em João 13, 34 e 35 fala o seguinte, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus já nos ensina o seguinte, nós precisamos amar uns aos outros da forma que Ele nos amou. Porque tem muita gente que fala assim, não, e a palavra nos fala sobre isso. Nós precisamos amar o outro, amar o próximo como a nós mesmos, amém? Só que Jesus, ele dá um aprofundamento nisso. Nós precisamos amar ao próximo como Ele nos amou. Porque se eu não me amo, eu não vou ter o compromisso de amar o outro como eu me amo. Se eu não me valorizo, se eu não me honro, se eu não me respeito, eu vou reproduzir isso sobre a vida do outro. Agora, se eu tenho que amar o outro no mesmo nível que Jesus me ama, não importa o que eu acho de mim. O que importa é que Jesus acha a meu respeito. E esse amor que Ele derramou sobre mim vai além das minhas aparências, além da minha capacidade, além daquilo que eu tenho. Ele vai trazer o recurso necessário, a ferramenta necessária para eu amar o outro, assim como Jesus me amou. Ele vai me dar um norte, uma direção, um propósito, uma razão para amar o outro. Amém? Continuando aqui. Perdoar uns aos outros. Lá em Colossenses 3,13, fala o seguinte, suportai-vos uns aos outros. Esse suportar não é aquele suportar de tolerar não, tá? Aquele irmão chato, não, eu tolero esse irmão, não. Esse suportar uns aos outros é dar suporte à necessidade do outro, amém? Então ele está declarando o seguinte, deem o suporte necessário uns aos outros. Continuando, perdoando-vos mutuamente, ou seja, assim como na medida que eu perdoo, eu sou perdoado, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Lá em 1 Pedro 4,10, servir uns aos outros, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. E aqui entra até algo que o Paulo Henrique estava ministrando aqui, quando nós pedimos, Senhor, usa-me. O Senhor vai nos usar na medida do dom que Ele derrama sobre as nossas vidas, amém? Só que Ele não vai me usar para a minha glória. Ele não vai me usar para o meu benefício. Ele vai me usar naquilo que for útil para a edificação da igreja. Para aquilo que for útil para o crescimento do corpo. Então eu preciso entender que eu tenho que servir com aquilo que eu recebo de Deus. Seja o recurso financeiro, seja um dom, seja uma habilidade, seja uma capacidade que eu tenho, aquilo que o Senhor derrama sobre a minha vida, eu preciso entregar às outras pessoas. Como eu estava conversando com a irmã Deise, seja servindo na recepção com um sorriso, com um abraço, seja servindo na mesinha ali, seja servindo na hospitalidade, obrigado, seja servindo na hospitalidade, procurando servir da melhor forma possível, seja deixando o banheiro limpo,
seja arrumando as cadeiras, seja como alguns irmãos fizeram, vindo no mutirão para limpar a igreja. Isso tudo é servir ao outro na medida do dom que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Isso é buscar unidade. Isso é buscar estar em unidade com os nossos irmãos. O outro tópico, acolher, lá em Romanos 15, 7. Acolhei-vos uns aos outros, como Cristo também nos acolheu. Receba, abrace, seja hospitaleiro, seja amável na forma de tratar, na forma de falar, na forma de produzir alguma coisa para o outro. Coloque aquilo que há em você, amor, carinho, respeito. Traga para perto aquelas pessoas que estão ao seu redor. E isso vai fazer com que vocês se estabeleçam como uma única pessoa, como um corpo estabelecido naquele lugar. Edificar uns aos outros, lá em 1 Tessalonicenses 5:11. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente. Ou seja, eu preciso ajudar o meu irmão a crescer. Edificar é fazer algo crescer, é estabelecer algo para um crescimento. Então eu preciso entender que tudo aquilo que eu faço, que eu produzo, precisa gerar crescimento sobre a vida do meu irmão. E se eu libero uma palavra que causa destruição, eu estou já partindo do princípio contrário à palavra. Se a palavra me fala para trazer crescimento sobre a vida do meu irmão, e eu sei que eu vou produzir algo que vai minar ele, vai abater ele, eu estou indo contra a palavra. Eu preciso me ater naquilo que eu faço, naquilo que eu falo, para que a minha atitude não produza destruição, mas sim edificação, crescimento, construção sobre a vida do outro que está ao meu lado. Continuando, mais um dos exemplos, né? Honrar uns aos outros. Lá em Romanos 12:10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Em outra passagem que eu lembrei, mas acabei não anotando, considerem os outros superiores a vocês mesmos, ou seja, sejam humildes, saibam honrar as pessoas, não importa a que nível ela está. Ah não, vou honrar o William porque o William é pastor, mas aí você não honra a diaconisa que está na porta, não honra a irmã que está te servindo na cantina, não honra o irmão que está do teu lado, te auxiliando, te ensinando, te produzindo alguma coisa para o teu crescimento. Então nós precisamos entender que tudo que fazem ao nosso respeito, fazem para nós, precisa ser honrado de alguma forma. Sejam em palavras, sejam em atitudes, nós precisamos honrar, porque isso faz com que nós tenhamos unidade entre nós. Isso faz que nós sejamos mais próximos uns aos outros. E isso produz unidade entre nós. E isso libera bênção sobre nossas vidas, amém? Continuando, lá em Tiago 5,16. Orem uns pelos outros, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros. Muitas das vezes a gente só fala isso, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros e oreis para que sejam perdoados. Só que há uma complementação desse versículo. O versículo 16, ele não para por aí. Ele fala o seguinte: confessem seus pecados uns aos outros, orem para que vocês sejam perdoados, e aí tem um complemento. Pois a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, o que faz alguém ser justo? Está antecedendo essa parte. Confessar os seus pecados, orar uns com os outros e alcançar o perdão. Eu sou justo quando eu confesso meu pecado, quando eu oro um com o outro e recebo o perdão de Deus. E isso me torna uma pessoa justa. Ser justo não é só fazer aquilo que é o correto, mas é quando você errar, você se arrepender, voltar ao caminho e buscar a vontade do Senhor sobre a sua vida. Isso é ser uma pessoa justa. Então aí ele declara: a pessoa justa, a oração de um justo, pode muito em seus efeitos. Amém? Então o justo, a oração de um justo não é só aquela pessoa muito boa, muito santa, não. Mas é aquela pessoa que ao cair, ela se arrepende da sua queda, procura alguém para confessar os seus pecados, para dividir a sua carga, que é algo até que nós vamos falar aqui também, e ela vai confessar, vai orar, alcançar o perdão de Deus,
e aí sim ela se torna uma pessoa justificada perante o Senhor. Amém? Continuando, e é a última parte, que é o complemento daquilo que eu estava falando, lá em Gálatas 6:2 declara o seguinte: levai a carga uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Amém? Então nós precisamos entender que a dor do meu irmão precisa ser a minha dor também. A carga que ele leva, eu preciso ajudá-lo a levar. Porque se eu estou no caminho com alguém e eu vejo que algo que ele está carregando está deixando ele ficar para trás, trazendo até à memória o lance da menina que estava na trilha e abandonou o amigo, ficou perdido, acho, 4 dias, 5 dias, sei lá quando. Ela deixou o amigo para trás porque o cara estava cansado e foi embora. Muitas das vezes nós fazemos isso ao longo da nossa caminhada cristã. Tem pessoas ao nosso lado que estão caminhando conosco, estão nos ajudando, mas de repente a carga dele ficou pesada. E a gente o que faz? Segue o caminho. O apóstolo Paulo ele fala isso, vocês querem cumprir a lei de Cristo? Ajudem uns aos outros a carregarem as suas cargas. Levai a carga uns dos outros. Vocês precisam ajudar o teu irmão que no momento não está conseguindo. Vocês precisam estar junto. Vocês precisam estar perto. Vocês precisam levar o refrigério para aquela alma cansada. Vocês precisam ouvir a dor do outro, nem que seja simplesmente para dizer: ei, eu vou orar contigo. Ou até mesmo: ei, eu vou chorar junto contigo, porque eu não tenho nem forças. Eu choro contigo, mas eu vou te ajudar a carregar a carga e você não vai ficar para trás no meio do caminho. Isso é estar em unidade. Estar em unidade não é eu chegar até o fim, mas é eu ajudar pessoas ao longo do caminho e juntos alcançarmos o nosso objetivo. Porque chegar sozinho é ok, eu alcancei meu objetivo, mas as pessoas que estão ao meu redor, aquelas pessoas que me ajudaram, e aqueles que não tinham força, e aqueles que se perderam, nós precisamos entender qual é a razão e o propósito que Deus nos chamou e nos estabeleceu nesse tempo. Ele nos chamou para formar um corpo. Ele não nos chamou para ser um. Ele nos chamou para andar em unidade e formar um corpo estabelecido nesse tempo. Ele não chamou várias noivas, ele chamou uma única noiva que vai encontrar com ele naquele dia. Então, construindo esse corpo, mantendo essa noiva lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, nós precisamos estar em unidade, caminhando juntos num único propósito. Amém? E aí entra algumas orientações. Lá em Amós 3:3, quero ver quem vai achar Amós rapidinho aí. Amós 3:3. O profeta, sendo orientado por Deus, usado por Deus, falando com o povo de Israel, ele traz uma pergunta. Amós 3:3. E ele fala o seguinte: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Querido, não tem como você estar em unidade com quem não quer estar caminhando contigo. Então, se eu entendo hoje que eu, como corpo de Cristo, eu preciso estar em unidade, eu preciso saber quem está andando ao meu lado. Se nós temos um objetivo, nós temos um foco, nós queremos chegar até o final, eu preciso saber quem está caminhando ao meu lado. Qual é a razão pela qual você está caminhando? Você vai na igreja só para bater ponto, para o pastor te ver, tu vai na igreja só porque no final vai ter cachorro-quente, o cachorro-quente é bom e tu quer comer um cachorro-quente hoje. Tu vai na igreja hoje porque a programação não estava legal e não tem nada para fazer. Ou você vai na igreja em prol de buscar a face do Senhor, de ser transformado por Ele, por ser instruído pelo Pai, de ser cuidado, tratado, cheio da presença do Espírito Santo. Se nós temos esse objetivo, então nós vamos caminhar em unidade. Se você não tem esse objetivo, aí volta aquilo que nós estávamos falando antes. Nós precisamos edificar o outro. Nós precisamos te consolar. Nós precisamos servir o outro. Porque quando nós estamos caminhando juntos, nós reproduzimos no outro aquilo que é necessário para ele prosseguir junto à caminhada. Lá em 2 Timóteo 2:2,
o apóstolo Paulo fala algo interessante a Timóteo. Ele fala o seguinte: aquilo que você viu em mim e aprendeu diante das testemunhas, ensina a homens fiéis que ensinarão a outros homens. Ou seja, é como se o apóstolo Paulo dissesse o seguinte: Timóteo, você aprendeu de mim, você vai ensinar para um outro grupo de homens, e esse grupo de homens, fiel àquilo que você está ensinando, que você aprendeu de mim, vai reproduzir para um outro grupo de homens. Ou seja, isso é andar em unidade. Eu recebo algo, aquilo que eu recebo eu reproduzo sobre a vida do outro, e essa pessoa foi tão carregada daquilo que está em minha vida, que ela é capaz de reproduzir sobre a vida de outras pessoas também. Então, mesmo que hoje em dia haja um problema, um atrito, qualquer coisa que impeça a unidade do corpo, nós, como pessoas maduras, conscientes de quem nós somos em Deus e que carregamos uma palavra de servirmos em unidade, nós precisamos fazer com que isso seja reproduzido de forma tão fiel que a pessoa seja cheia dessa presença, cheia dessa unidade que nós carregamos, e ela vai passar a reproduzir isso também. Isso como algumas pessoas chamam isso como a reprodução do discipulado. O que é o discipulado? Nós produzimos vida de Deus sobre a vida do outro. E é o apóstolo Paulo ensinando nada mais do que isso. Aquilo que você aprendeu de mim, você vai reproduzir sobre a vida de outro homem, e esse homem vai reproduzir sobre a vida de outros. E a igreja ela vai sendo edificada. A igreja vai sendo discipulada. Aquilo que eles recebem do altar, a igreja reproduz para o mundo, alcança outras pessoas, e essas pessoas alcançadas vão reproduzir sobre a vida de outros. E aí o organismo vivo, que é a igreja, ele passa a gerar ainda mais vida. Nós precisamos entender isso, e até dentro do contexto de culto, de missões, né? Nós precisamos entender que nós fomos chamados para um objetivo. Nós fomos chamados com uma razão: pregar o Evangelho. Nós temos uma missão. E na Igreja do Evangelho Quadrangular, nós temos um compromisso ainda maior. Porque nós não temos o departamento de homens, nós não temos o departamento de mulheres. Nós temos o grupo missionário de mulheres. Nós, como igreja, nós temos a consciência de que nós temos um grupo no qual eu faço parte, e esse grupo tem uma missão, que não é participar de uma reunião, não. É anunciar as boas novas de Deus. É anunciar as boas novas do Evangelho para alcançar outros que ainda não foram alcançados. Então, como eu faço isso? Vivendo em unidade. Como eu faço isso? Vivendo a minha vida de tal maneira que aquilo que eu carrego me torna um com o meu irmão e é capaz de alcançar as pessoas que me observam. Porque é isso que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Aquilo que você ouviu e aprendeu com essas testemunhas. Aquilo que você está sendo tocado, alcançado, reproduza sobre a vida de outro. E nós precisamos entender isso. Nós temos uma razão, um objetivo para estarmos estabelecidos aqui na Quadrangular Solivana, que é alcançar o perdido a qualquer custo. Não é encher a igreja, não é vir para cá no domingo para sentir calor, não. Mas é para anunciar as boas novas do Cordeiro, para alcançarmos vida, para transformarmos vidas e para impactarmos esse mundo com a presença do Senhor. Amém? Continuando. E como eu posso alcançar essa unidade? Lá em Efésios 4, do 1 a 6, o apóstolo Paulo ele vem trazendo um segredo. Ele vem trazendo algumas orientações para nós alcançarmos essa unidade, algumas orientações. Efésios 4, do 1 ao 6. Amém? Portanto, como prisioneiro do Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Então, a primeira coisa para eu viver em unidade, eu tenho que entender o seguinte: eu preciso andar de maneira digna do chamado que eu recebi. Se eu recebi o chamado de ser um filho de Deus,
Ah, mas eu não tenho um ministério. Não, mas você é chamado para ser um filho de Deus, amém? Todos aqui são filhos de Deus. Então eu entendo que eu recebi um chamado para ser um filho. E como filho eu preciso de andar de maneira digna, para que as pessoas que me observam venham ver e venham testemunhar. Não, ele é um filho de Deus. Ele é um homem, uma mulher de Deus. Ele é alguém que carrega algo que eu não consigo entender. Minha mãe, até o momento, ela ainda é espírita, ela desde os seus 17 anos, ela entrou no espiritismo. Hoje em dia eu falo que ela é simpatizante do evangelho, que ela gosta de ir na igreja, ela gosta de culto. Ela, quando reúne a família, ela que chama a gente para orar. Então, assim, minha mãe, ela carrega a sede pela presença de Deus. E quando ela começou a ir lá na igreja em Água Branca, a pastora Alessandra, esposa do pastor Paulo, chegava com um sorriso aberto, alegre. Ela é muito alegre, né, pastora Janete? E ela abraça, o abraço dela, minha mãe falava que se sentia preenchida. Ela fala, a tua pastora tem uma luz assim diferente. A gente sabe que luz é essa, é a presença do Espírito Santo. Através de um abraço, de um sorriso. Minha mãe sentia a presença de Deus. Mesmo sem saber o que era, mas ela conseguia ser impactada através de um abraço, através de um sorriso. Então, como filhos de Deus, nós precisamos andar de maneira digna. Até porque nós somos observados em todo canto que nós formos. Em todo canto que eu vou, eu sou observado. Em qualquer situação que eu faça, eu sou observado. Então, eu preciso entender que eu preciso andar de maneira digna do chamado que eu recebi de Deus. Aí ele continua no versículo 2, dando uma orientação de como andar de maneira digna. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Aí ele entra no nível mais profundo agora. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito Santo, no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Então ele vai falando o seguinte, andem de maneira digna, amém? Como? Sejam humildes, amáveis, suportem uns aos outros, caminhem juntos, caminhem em unidade. Amém? Amém, tá tudo certo? Tá tudo certo. Aí ele complementa, esforcem-se. Não é fácil não andar em unidade não. Tem uns irmãozinhos que, glória a Deus, aleluia. Tem pessoa ao nosso lado, na nossa casa, que vai cutucar a gente de alguma forma, que vai tentar nos tirar da linha, vai tentar nos tirar da graça de alguma forma. Mas ele fala o seguinte, o apóstolo Paulo, esforcem-se, para que vocês mantenham-se unidos pelo Espírito. E o Espírito que ele registra aqui é Espírito com letra maiúscula, ou seja, é o Espírito Santo de Deus. Então essa unidade que há na igreja, não é porque eu quero ser um com a Maiara, não. É que o Espírito Santo é esse vínculo perfeito entre nós. É o Espírito Santo que alinha aquilo que é necessário. É o Espírito Santo que às vezes abafa um pouquinho o meu orgulho, retira um pouquinho do meu ego, me faz um pouquinho mais manso e ele me faz se achegar ao outro. E assim como lá em Provérbios declara que assim como o ferro afia o outro ferro, o irmão afia o seu irmão. Ou seja, são nos problemas da vida que a gente vai aprender a ser um. São nos conflitos, nas dificuldades, no trabalho, em casa, na igreja, que a gente vai andar em unidade. Porque é quando eu entendo a dor da Maiara que eu começo a andar com ela. Quando eu entendo a dor da Maiara, eu vejo, de repente, a necessidade que ela teve, uma falta em alguma área, que a qual agora eu posso suprir. Quando nós começamos a namorar, até hoje eu sou tímido. Eu sou tímido, então eu ficava na minha, às vezes tinha algumas situações, eu não abria muitas coisas para a Maiara, e a Maiara já é alguém que gosta de programar e planejar tudinho. Então eu não tinha esse perfil. Então quando a gente começou a namorar, nós passamos por um período de quase terminar, porque eu não conseguia dividir os problemas com ela, não conseguia planejar a vida com ela, ou expor aquilo que eu planejava, porque eu sonhava, só que eu não dividia com ela. Porque a gente tratava muita coisa, vivia no contexto de igreja, e era reunião, era encontro e tal, muitas coisas, e eu tinha essa dificuldade, até hoje eu tenho um pouco dessa dificuldade,
fui aprendendo um pouco, mas eu vi que a necessidade dela era se programar. E eu tinha a dificuldade de me programar. Então o que eu fiz? Comecei a me esforçar um pouquinho mais para alinhar aquilo que era necessário. E ela, por outro lado, começou também a dividir um pouquinho mais da necessidade dela de se programar. Então a gente foi se alinhando. Aí passou-se o tempo do namoro, ficamos um ano namorando, e depois foi 2 anos noivos, né? Aí no período de noivado nós fomos alinhando ainda aquilo que estava precisando ser alinhado. Depois do casamento foi perfeito? Não, tem problema. Tem coisa ainda para ser ajustada, ser alinhada. Mas o que acontece? A necessidade dela, eu vou buscar me esforçar para suprir da mesma medida que ela vem ao meu encontro para suprir, na medida do possível, as necessidades e as dificuldades que eu tenho. Isso é andar em unidade. Por isso que lá em Gênesis declara: e deixará o homem deixará seu pai, sua mãe, e vai se unir à sua mulher, e eles serão um. Eles não serão, vão formar uma família, não, eles vão ser um grupo, vão criar um clã, vão criar uma tribo, não. Serão um. E essa unidade que vai gerar bênção sobre aquela família. Porque sendo um, a dor dela é a minha dor. A necessidade dela é a minha necessidade. A alegria dela é a minha alegria. Então isso vai fazer com que nós venhamos ser a cada dia mais unidos, unânimes, enraizados nas nossas necessidades como um. E é isso que o Espírito Santo, é isso que Deus espera de nós como igreja. Que na dor do outro eu possa me doar. Que na necessidade do outro eu possa suprir. E aí nós vamos caminhando em prol de alcançar um objetivo. Em prol de alcançar o propósito pelo qual Ele nos chamou. Amém? Continuando. Versículo 4. Pois há um só corpo, ou seja, é necessário nós estarmos em unidade porque há um só corpo, não existem vários corpos. É um só corpo. E um só Espírito. O Espírito aí está com letra maiúscula, é o Espírito Santo. É Ele que faz a unidade de todo o corpo. Assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos. E aí entra um detalhe primordial para nós entendermos. Há um só Deus, que é Pai de todos, o qual está sobre todos, está em todos e vive por meio de todos. O nosso Pai, Ele não está só sobre nós. Ele não só está em nosso meio. Tem uma outra versão que até anotei aqui. Está acima de todos, é Pai de todos, acima de todos, age por meio de todos, ou seja, quando eu faço alguma coisa em prol do outro, é Deus agindo através de mim e habita em todos. Então nós somos a habitação de Deus. E há um só Deus, não existem vários deuses. Homens podem criar vários tipos de deuses, mas o Deus uno, o Deus triuno, o Deus verdadeiro, nosso Pai é um. E nós precisamos entender que Ele habita em nós, assim como habita no nosso irmão. E tem até os irmãozinhos que falam assim: não gosto de fulano porque o meu santo não bateu com o dele, mas existe um Espírito Santo só, esse ditado do mundo, tem gente que traz isso para dentro da igreja. Não gosto do fulano porque o meu santo não bateu com ele. Que santo é esse, gente? Há um Espírito Santo só, não tem, meu santo não bateu com ele. Como assim? E nós precisamos entender isso. Esforcem-se para buscar a unidade do Espírito pelo vínculo perfeito da paz. Há um propósito, há uma razão. Amém? E para finalizar, gostaria de ler em Salmo 133. O Senhor, Ele nos chama para vivermos em unidade, porque há uma razão pela qual a unidade, ela existe. Ela produz algo sobre nós. Salmo 133, 1. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em comunhão, em união, em unidade, são um, têm relacionamento uns com os outros. Pois a união, a comunhão, é preciosa, como o óleo da unção que era derramado sobre a cabeça de Arão
e descia por sobre a sua barba até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Amém? Então é na unidade que Deus ordena a bênção. É quando nós somos um que o Pai libera coisas extraordinárias sobre nós. E assim como eu falei aqui no início, lá em Atos 2 estavam todos reunidos no mesmo lugar. E estima-se que havia uma média de 120 pessoas. E todos ali estavam unidos com um único propósito: buscar a face do Senhor. Todos estavam ali com uma única razão: ser cheios da presença do Pai. E o que acontece? Eles são cheios. O que acontece? Eles são avivados, são transformados, são capacitados, são equipados para a obra que eles iam realizar daquele momento até os dias de hoje. A descida do Espírito Santo sobre aquela igreja não foi para manifestar uma coisa grande, poderosa, para fazer algo extraordinário somente, não. Foi para nos alicerçar até os dias de hoje. Aquilo que aconteceu capacitou a igreja de forma tão poderosa que até os dias de hoje ela tem nos impactado. E nós precisamos entender essa unidade que não vai nos fazer avançar em 2026. Nós precisamos seguir nesse objetivo, caminhando dentro desse propósito, em sermos um em Deus. E ele vem falando, porque que a comunhão, a unidade, é como esse óleo que era derramado sobre Arão. Arão é a figura de um sacerdote. Então, esse óleo nada mais é do que o óleo da unção, o óleo da consagração de um sacerdote. E ele vem declarando: esse óleo que é derramado, que desce na cabeça, escorre pela barba e molha suas vestes, é como se o Senhor estivesse declarando: eu derramarei mediante a unidade do corpo um óleo poderoso que vai capacitar vocês, um óleo que vai consagrar vocês, um óleo que vai separar vocês para toda a obra que eu preciso realizar. E isso não para só na cabeça, mas toma todo o seu ser. E nós precisamos entender que isso é fundamental para a obra que nós precisamos realizar em 2026. E não só em 2026, mas até a volta do nosso Senhor. E ele continua: é revigorante, como o orvalho do monte Hermon. E ele declara algo poderoso, que desce sobre os montes de Sião. O monte Hermon era um monte que recebia esse orvalho nas manhãs. E esse orvalho da manhã descia tão carregado como se fosse uma chuva no final do dia. E ele era descendo sobre o monte, regando toda a vegetação daquele local. Quando nós estamos em unidade, o Senhor derrama a bênção sobre as nossas vidas, de maneira tão poderosa que alcança outras pessoas, que não fica retido entre quatro paredes, mas alcança todas as pessoas que estão ao nosso redor. Porque muitas das vezes, quando nós estamos em unidade, e nós declaramos: Senhor, nos enche, nos enche, nos enche. O Senhor quer nos encher, sim. Mas Ele só não quer nos encher. Ele quer nos fazer transbordar. E quando nós transbordamos, nós alcançamos aqueles que estão ao nosso lado. E nós precisamos entender isso. O Senhor não quer nos encher. Ele quer nos fazer transbordar. E isso está dentro da consciência da unidade. E para finalizar, ali, ou seja, nesse contexto de unidade, onde o óleo é derramado sobre a cabeça do sacerdote, sobre o orvalho que desce sobre o monte, revigorando toda aquela vegetação, nesse cenário é onde o Senhor declara a sua bênção. E através da sua bênção, Ele dá vida para todo sempre. Amém? Que nós possamos carregar em nós o desejo de ser um no Senhor. Que nós possamos carregar em nós o desejo de ser um com o nosso irmão. Que nós possamos carregar em nós o desejo de ser um corpo estabelecido nesse local. Porque tem muitas pessoas que falam até hoje, tem um movimento aí dos desigrejados. Não, eu não preciso ir para a igreja porque eu sou a igreja. Mas não. A união do corpo forma a igreja. Eu sozinho posso ser muito mais um tijolinho. De repente, Maiara, que é pequenininha, um rodapé.
Mas sozinho eu não sou igreja. Sozinho eu sou parte desse corpo, mas eu não sou igreja. Posso ser uma estrutura, posso ser um ventilador, posso ser um microfone, posso ser uma voz, posso ser uma mão que faz alguma coisa, posso ser um ouvido que ajuda o outro nas suas dores, posso ser um ombro que consola, mas eu não sou o corpo completo. Eu não sou a igreja na sua totalidade. Então nós precisamos entender: igreja é o corpo unido na sua plena funcionalidade. A mão fazendo o que a mão tem que fazer, o pé fazendo o que o pé tem que fazer, o ouvido fazendo o que o ouvido tem que fazer, e cada um funcionando dentro daquilo pelo qual o Senhor o chamou. Como o apóstolo Paulo fala, andando de maneira digna do chamado que você recebeu. Amém?